Que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso aqui neste canal é com a salvação das almas. Buscamos tornar público o conhecimento do Evangelho, claro, com o foco na formação de discípulos para Jesus, através de estudos bíblicos que são a revelação pela vontade de Deus. Este estudo bíblico foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Eu peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça aí a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e também de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos aprender sobre a graça de Deus. O que é a graça? Algumas pessoas acreditam que a graça de Deus ela é vista na natureza, ela é vista nas coisas boas que acontecem sobre a vida das pessoas. Mas será que está correto? Veja bem, explicar o que é a graça é uma tarefa um pouco difícil porque ela não aparece em qualquer assunto deste mundo. Muitas das vezes, nem mesmo entre os cristãos. Para conhecer o sentido da graça, é preciso olhar para o Salvador. Muitas pessoas olham para Jesus, mas não olham para Jesus como Salvador. Por isso, não conhecem o sentido da graça. De graça diz que um favor é feito àqueles que não o merecem. E é exatamente o que Cristo fez ao morrer na cruz pelos pecadores, como eu e você, quando ainda nem o conhecíamos. Então, ele morreu por todos aqueles que cometeram pecados. Morreu pelos desobedientes aos seus pais e às suas mães, morreu pelos ladrões, pelos assassinos, pelos difamadores, entre tantos outros. O justo morreu para pagar o preço pelo pecado dos injustos. Nós não merecíamos, porém, Jesus fez, porque tinha certeza de que muitos desses pecadores chegariam ao arrependimento e encontrariam a salvação que existe na graça. O nosso estudo bíblico sobre a graça vai se basear em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que você pode acompanhar comigo na tua Bíblia, e que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós dividimos o versículo para que torne mais fácil o seu entendimento. Então vamos pegar aqui a primeira parte que diz: Porque pela graça sois salvos. Vamos explicar então o que significa isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz o texto: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vamos aqui, eu sinto a necessidade de abrir outro versículo bíblico para que a gente possa
é melhorar o nosso entendimento. O texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Muito bem, são dois textos da Bíblia que trazem uma semelhança ao qual explica o sentido da graça. Os dois versículos nos ensinam que havia um preço a ser pago pela alma dos homens, para que eles pudessem serem salvos. Então esse preço foi o sangue de um justo, ou seja, o sangue sem pecados, o sacrifício imaculado do Senhor Jesus Cristo pelas nossas almas. Então, quando Cristo realizou essa grande salvação, dando o seu sangue em nosso favor, no mundo espiritual, no mundo terreno, ele foi constituído o Senhor da graça. Explicando com mais profundidade o sentido do título que Jesus recebeu ao fazer o sacrifício da cruz em favor da humanidade, Senhor da graça. Por quê? A palavra Senhor, ela representa autoridade, aquele a quem se dá autoridade. E a graça é o que nós estamos procurando aprender aqui hoje, é o favor de Deus pela humanidade. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então esse texto, esse versículo, ele concorda com o que nós estamos aprendendo. Diante do reino espiritual, Jesus ele se tornou a porta para que aquele que por ela entra, encontra salvação. Outro texto que traz a autoridade máxima de Cristo no mundo espiritual, ao qual até mesmo a morte não tem mais o poder, está em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diante do mundo espiritual, todos aqueles que vão para Cristo não podem mais ser tocados pela morte, não pode mais ser tocado pela condenação eterna. Por quê? Porque estão em Cristo e Jesus, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Ele foi constituído o Senhor da graça. Então ele é autoridade máxima, atendendo à vontade de Deus para benefício de todo aquele e de toda aquela que vai até o Senhor Jesus Cristo. Voltamos então para nossa leitura em Efésios capítulo 2, versículo 8. Explicamos há pouco a primeira parte do texto que diz: porque pela graça sois salvos. Muito bem. Agora nós vamos explicar o que diz a expressão por meio da fé. Então, pela graça somos salvos por meio da fé. A graça é dada a todos os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma condição para a nossa salvação, a fé. Você precisa crer. É exatamente o que a Bíblia diz. Crer na obra de Cristo. Vamos para o texto de João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esse texto concorda com a explicação de Efésios capítulo 2, no versículo 8. É pela fé que recebemos a graça. E agora aqui, no texto de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia está dizendo que todos aqueles que
creem no nome de Jesus recebem o poder para serem feitos filhos de Deus, assim como Jesus, o primeiro da criação. Então, pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo lá na cruz, todo aquele que crer, independente do que tenha cometido no passado, pode ter a salvação. Então nós vamos ler mais um texto que está agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais um texto que encaixa com a graça e diz que Deus, o Pai, ele nos amou de uma tal maneira, e essa tal maneira, esse amor diferente, esse amor especial, ele é manifestado na graça, ele representa a graça, a vontade de Deus em nos ter como seus filhos para a vida eterna. Por isso, todo aquele que crê em Jesus, que crê na obra que ele fez, indo para a cruz, pela fé, recebe a salvação. Isto é graça. Agora então, pegamos o versículo por inteiro para que o nosso panorama esteja completo. Então, diz o texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé. A graça, a salvação e a fé não se separam, elas estão unidas. Perceba que a salvação não se destina a todas as pessoas, mas a todas as pessoas que creem que Jesus morreu e que ele ressuscitou por nós, os pecadores. Então recebemos a graça por meio da fé e assim também a salvação. Acabamos de ler um texto que está em João, no capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, dando o seu único filho a todos, para que aqueles que creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então, embora o texto diz que Deus amou o mundo inteiro, não é o mundo que vai subir para a glória, porque não são todos os que creem no favor de Deus, ou seja, naquilo que Jesus fez na cruz. A terceira parte do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: E isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas tudo isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação é dada por Deus através da vontade dele. A vontade de Deus é um dom dele para conosco. Ao contrário do que muitos pensam, não somos salvos pela nossa própria capacidade, pelas coisas boas que fazemos aqui na terra. Caso contrário, ninguém se salvaria, porque por mais que existem pessoas que praticam o bem, sempre haverá algum pecado. Por isso, a fé é fundamento da graça. Quem não crê ou segue Jesus, ao primeiro pecado, sente-se indigno da salvação. E este é o poder das trevas: tentar as pessoas com a incredulidade, tentar convencê-las de que não são dignas da vida eterna. Por isso, o texto diz que a nossa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos aprender agora a graça como cobertura sobre a vida dos discípulos enquanto estão aqui na terra. Aqui no mundo, nós podemos receber outros benefícios da graça, mas só podem receber aqueles que seguem Jesus, tornando-se os seus discípulos. Inclusive, eu peço para que você assista ao estudo bíblico discipulado, porque nós trazemos o conceito sobre esse assunto, explicando em detalhes a necessidade de se tornar ou como se tornar um discípulo de Cristo.
A cobertura da graça sobre os discípulos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler o versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, um pastor de ovelha é aquele que cuida do seu rebanho dia e noite. Ele está sempre atento, vigiando para evitar que o ladrão roube as suas ovelhas. Então, o texto mostra muito bem o cuidado que o Senhor Jesus tem para conosco, o cuidado que ele tem com as suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, ele cuida da nossa vida, tanto física quanto espiritualmente. Porém, o mais importante é o cuidado que ele tem para que as nossas almas não sejam roubadas e levadas para o inferno. Diante do meu ministério, da minha vida com Cristo, e claro, diante da Bíblia, eu vejo Cristo ter esse cuidado com as suas ovelhas, quando, por exemplo, revela algo para que uma pessoa venha interceder por outra, para orientar, quando ele nos ensina o que está na sua palavra, para que a gente possa segui-lo. Esse é o zelo dele para que nenhuma de suas ovelhas se perca. É uma cobertura trazida pela graça, o benefício de Cristo sobre a igreja, sobre as ovelhas que ainda estão aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo escolheu usar as ovelhas como exemplo nesse texto por causa do caráter de obediência das ovelhas. No curral de ovelhas é assim: o pastor fala e as ovelhas obedecem. São como as pessoas que seguem o que Jesus ensina. Ele, como pastor, fala e os discípulos obedecem, seguem. Estes herdarão o reino do céu, porque estão dentro da cobertura da graça. Vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então é um texto que encaixa perfeitamente com o nosso aprendizado de hoje. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a mostrar um caráter de ovelha, mostrando sempre espírito de mansidão, de humildade, sempre pronto a perdoar e também obediente ao Pai. Então a graça, ela é a capacidade de Deus o Pai para que os discípulos se tornem obedientes para seguir a Jesus. Se você não sabia, um curral de ovelhas é o lugar seguro aonde ficamos debaixo do cuidado de Cristo. É o tempo que o cristão aprende a palavra de Deus e é revestido do poder de Deus o Pai, a graça. Esse tempo de aprendizado da palavra é o tempo onde o cristão é alimentado para seu próprio crescimento espiritual. Já o ladrão é aquele que tenta roubar as almas de Cristo. O reino das trevas trabalha para isso, para tirar as ovelhas de perto do pastor. Para isso, o diabo usa a tentação com as coisas do mundo. Então, o próprio maligno disse isso ao tentar Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isto está lá em Mateus capítulo 4. Você pode acompanhar na sua leitura bíblica posteriormente, porque lá mostra a tentação do diabo sobre a vida de Cristo. Ele ofereceu as coisas do mundo para tirar o Senhor Jesus da desobediência ao Pai. E assim o adversário também tenta aqueles que são os filhos de Deus. Porém, a graça é a cobertura necessária para que você não tenha sua alma roubada das mãos de Cristo. Reforçando a mensagem, o diabo ofereceu a Jesus as coisas do mundo, o que prova que Deus o Pai, assim como Jesus, não tem parte com este mundo,
As riquezas do mundo pertencem ao reino das trevas. E você pode conferir na tua Bíblia, lendo 1 João, capítulo 5, versículo 19, como também 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Você pode fazer uma pausa aqui no vídeo, acompanhe a leitura na tua Bíblia e depois você retorna aqui para o estudo. Mas eu sigo por aqui dizendo que a graça é a proteção para o cristão, para a ovelha ou o discípulo não ceder às tentações do mundo. A graça traz a segurança para que a ovelha de Cristo continue crendo na vida eterna. E falando em vida eterna, você pode acompanhar aqui neste canal o estudo bíblico Vida Eterna em Jesus. Lá você vai encontrar mais conteúdo que vão ensiná-lo sobre esse benefício, sobre esse presente dado para você, que é a vida eterna. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 2, porque diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o pastor entrou pela porta. O que significa isso? A porta que Jesus entrou foi a sua morte e a ressurreição, que foi o preço estipulado para nos resgatar da condenação. O preço para pagar a nossa dívida de pecado. Isso é graça. A respeito disso, existe uma profecia lá de Isaías que diz assim: abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Então, é um texto profético, né? Que fala sobre aquilo que Jesus, ainda como profecia, claro, faria em favor da humanidade, né? Então está falando sobre o sofrimento de Cristo em favor da sua salvação, em favor da tua alma. Então nós vamos seguir aqui o nosso estudo. Vamos ler agora o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 10, porque diz o texto: A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as ovelhas e as traz para fora. Então, o texto está dizendo que o porteiro que abriu a porta significa que Deus o Pai ressuscitou a Jesus dos mortos. E tem um texto bíblico que concorda com o que acabamos de dizer. Mais um texto bíblico. Agora nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 32, que diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, a ressurreição de Jesus é a graça manifestada aos homens, é o poder de Deus sobre a morte, para comprovar o poder dele revelado ao mundo, o favor para os homens, a graça. Seguimos lendo João capítulo 10, versículo 3, que diz: A eis que o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, a graça permite que as ovelhas ouçam Jesus e, ouvindo, obedeçam a ele. Então, o Senhor Jesus chama cada uma das suas ovelhas, ou cada um dos seus discípulos, pelo nome, e os leva para fora do curral, o que significa que o cristão, ele cresce espiritualmente, ele é revestido pelo poder de Deus através do Espírito Santo e depois é enviado ao mundo para compartilhar o que aprendeu com as outras ovelhas que estão desgarradas do rebanho. E não é difícil falar de Jesus, basta falar daquilo que nós conhecemos sobre ele. Então, através da cobertura da graça, todo cristão recebe esse chamado, o ide, que o Senhor Jesus traz na sua palavra. Você pode conferir lendo na sua Bíblia Marcos capítulo 16, versículo 15.
Nós vamos ler o versículo 4 do Evangelho de João, no capítulo 10. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, tanto no ide como em todas as situações, as ovelhas nunca caminham sozinhas. A graça, o bom pastor, vai à frente delas, preparando todas as coisas. Então, por meio da graça, Jesus é quem traz as pessoas que precisam ouvir a palavra para perto de nós. A graça leva os discípulos de Jesus até aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra. Jesus quem prepara cada detalhe. Vamos ler o versículo 5 também. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o que seria a voz do estranho? A voz do estranho é a voz do tentador. O cristão precisa entender que os reinos que governam este mundo, as autoridades espirituais, não têm nenhuma relação com Cristo. Portanto, se ouvir a voz do tentador, precisamos negar a tentação para permanecer no caminho com Cristo. A graça é a cobertura para identificar a voz diferente da palavra de Cristo. Vamos ler o versículo 6, Evangelho de João, capítulo 10. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, veja só, a graça é a revelação para entendermos a palavra de Deus. Sem a graça, é impossível entendermos a palavra de Deus. Seguimos então lendo os versículos 7 ao 8. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então está aqui a prova, porque, embora no versículo 6 os discípulos não entendiam o que Jesus dizia, Jesus, então, pela graça, tornou a falar para eles, mas já não com parábolas, ou seja, já não mais usando exemplo das ovelhas, declarando abertamente as coisas espirituais. Então Jesus está mostrando para nós que todos os reis e profetas e líderes que vieram antes de Jesus não puderam revelar a graça. Portanto, mesmo aí na sua Bíblia, a história que conta de Gênesis a Malaquias, todos são ladrões e salteadores. E um texto que concorda com isto está em João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O versículo está dizendo que lá na lei de Moisés não existiu a graça e nem a verdade, que tanto a graça como a verdade estão somente em Jesus Cristo. Por isso, a graça é a luz de Cristo. Você só acende uma luz aonde se está escuro. Portanto, se você sai do princípio de Cristo para buscar em outras doutrinas paralelas, você está no escuro. A luz não tem comunhão com as trevas. A graça é a luz de Cristo. Então você vai encontrar a graça abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus para frente, até Apocalipse. A graça é o passaporte para a vida eterna. Glórias a Jesus. Vamos novamente ler os versículos de João, capítulo 10, do 7 até o 9. Diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O que significa achará pastagem? O que Jesus quis dizer usando esse termo? Bom, ele estava falando com as ovelhas, e a ovelha precisa de pastagem. Mas no âmbito espiritual, nós que somos ovelhas, na verdade somos discípulos, com caráter de ovelha, com caráter de obediência. Mas isso significa, então, achar pastagem?
significa encontrar a graça, ou seja, encontrar o favor de Deus para a salvação dos homens, da humanidade. Um texto que concorda com isto que eu acabei de dizer está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Está aí. A graça é o passaporte para a vida eterna. Assim como Jesus foi ressuscitado por Deus o Pai, seremos nós também pela graça encontrada em Cristo Jesus. A graça é o teu direito da salvação. Jesus Cristo morreu para nos dar o direito de viver eternamente. Ninguém pode tomar esse direito seu, a menos que você permita, a menos que você não creia. Ele também ressuscitou para que nós tivéssemos a garantia de que vamos com ele ressuscitar, como eu disse há pouco. Quem crê no Senhor Jesus Cristo e segue os seus passos, já entrou por esta porta. Jesus Cristo é a salvação. Quem por ele entra, já tem a vida eterna. É exatamente o que está escrito em João capítulo 17, versículo 3. Diz o texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então o Senhor Jesus define a vida eterna aí. Crer nele como o enviado de Deus. Então, a graça é o seu passaporte para a vida eterna. E aí, o que você está esperando para embarcar na sua salvação que foi dada por Cristo? Na graça está o resgate. Mas o que seria isto? Abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, há pouco dissemos por aqui que a graça é a luz de Deus para os homens. Então, todos nós estávamos sujeitos às trevas, mas Cristo nos resgatou, nos tirando da posição que ocupávamos abaixo dos demônios e nos elevou para as regiões celestiais. É o que está escrito também em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na graça está a reconciliação. Abra sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós estávamos separados de Deus, o Pai, por causa do pecado. Contudo, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e nós somos reconciliados com Deus o Pai e com a vida eterna. Na graça está o amor. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o amor apresentado por Deus o Pai não tem relação com o sentimento entre pessoas. Não é um sentimento carnal, o amor de Deus. O amor de Deus está ligado à graça. Há pouco, nós lemos um texto que está lá em João, capítulo 3, versículo 16, que dizia que Deus amou o mundo de uma tal maneira que foi capaz de dar o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados. Este é o amor que está dentro da graça. Para você entender melhor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, versículo 18, que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos
expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, a graça não é apenas uma via de mão única, mas sim uma via de mão dupla. Ou seja, assim como eu recebi de Cristo, também preciso colocá-la em prática com as pessoas ao meu redor. Por isso, Jesus ensina a misericórdia, o perdão e outros de seus princípios. Então, praticando a graça, eu consigo caminhar junto com o irmão, mas sem a graça, torna-se impossível. Na graça está a justiça pela fé em Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja só, quando Jesus foi para a cruz, ele estava cumprindo a justiça, ou seja, a vontade de Deus para a salvação das nossas almas. Então Jesus não veio aqui pela própria vontade, ele veio pela vontade de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo e somos obedientes a Ele, nós estamos cumprindo a justiça, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu peço que você leia na sua Bíblia Romanos capítulo 3, versículos 24 e 26 ao 26, porque completam o nosso raciocínio. A graça significa o fim da lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4. Abra comigo aí a tua Bíblia. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a graça significa para nós, quem? Os cristãos, o fim da lei de Moisés. Por quê? Jesus nos resgatou da maldição que existe na lei. E você pode perguntar assim para mim, mas que maldição é esta? Eu separei um texto lá da Velha Aliança, lá da lei de Moisés, né? Mandamento da lei de Moisés, que diz assim, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, morrerá. Então, essas são as palavras do Criador do homem, do ser humano, ok? É uma maldição. Então, por isso que, para quem está em Cristo, não está debaixo dessa maldição. Então, quando Jesus veio aqui na terra, com o dom gratuito de Deus, ele nos resgatou para que esta dívida da lei que acabamos de ler, que estava sobre nós, não fosse cobrada. E o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz exatamente isto. Vamos ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Certa vez eu pude acompanhar a pregação de um amado irmão, o pastor Luiz, e na pregação ele dizia, influenciado pelo Espírito Santo, que todos os dias nós recebemos graça sobre graça. Todos os dias é derramado por meio de Cristo um caminhão da graça sobre nós. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 16, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Então, o texto está dizendo que todos podem se achegar à graça, podem ser alcançados pela graça. Não existe aquele que não seja alcançado pela graça. Você recebe ela pela fé. Então, o texto ainda diz que nós recebemos da plenitude de Deus. O que significa a palavra plenitude? Tudo o que ele tinha, ele deu para nós.
o seu Filho, a graça. É graça por graça. Então, nós terminamos aqui o nosso estudo bíblico e eu desejo que esse estudo bíblico seja como uma semente no seu coração. Através de Jesus, esta semente possa dar frutos na sua vida para a eternidade. Continue buscando mais sobre as riquezas de Deus o Pai. Coloque aí na sua rotina o hábito de ler a palavra para que o Senhor Jesus possa ensinar a você ainda mais sobre o que a graça significa, porque a graça é um assunto inesgotável e o quanto ela tem de valor para nós, os que cremos nele como Salvador. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte